Bem-vindos de volta ao curso de formação continuada de professores em educação ambiental. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre objetivos e avaliação, na verdade, fazendo um pouco uma introdução desse tema e de como é que a gente pensa sobre esse assunto. Bom, quando a gente fala em objetivos, né, do processo ensino-aprendizagem, às vezes a gente não tem muito claro como desenhar isso. Eu sei que vocês já são experimentados nisso, né, já fazem isso todos os anos, mas quando a gente vai planejar, por exemplo, o nosso ano letivo, o que nós vamos fazer, nem sempre a gente deixa claro nesses objetivos onde é que a gente quer chegar. E é preciso ter muita clareza disso, né? A gente tem os documentos oficiais que dão diretrizes, né, desse caminho, mas nós vamos ter que adaptar isso, né? Criar estratégias, adaptar é, é, mecanismos para atender aos nossos alunos, aos nossos estudantes, que têm uma realidade às vezes completamente diferente daquela que pensou, né, quem fez os documentos legais. E aí quando a gente vai planejar cada atividade, cada aula, né, nem sempre a gente planeja no papel, que é realmente o ideal, né? O ideal é que a gente tenha cada aula planejada, mas nem sempre a gente faz isso, que não é exatamente um problema, desde que a gente tenha essa aula planejada ainda que de forma subjetiva na cabeça. Mas a gente tem que pensar, eu vou dar uma aula hoje, onde é que eu quero chegar? Qual é o objetivo dessa aula? Porque a partir do objetivo da aula eu consigo desenhar a estratégia, né, escolher os métodos que nós vamos utilizar para desenvolver aquela atividade, para desenvolver aquela aula e no final para fazer a avaliação da aprendizagem. Então, acho que a principal pergunta para a gente começar essa conversa é qual o objetivo da atividade de ensino. Então, na hora que eu, como professor, né, assumo uma sala de aula, assumo uma turma, um grupo, qual é o objetivo de estar ali para ensinar, né? Então, o objetivo é realmente ensinar, quer dizer, eu tenho que ensinar algo, eu tenho que passar um conteúdo, porque às vezes a gente se prende tanto nisso, em eu tenho que ensinar, eu tenho que trabalhar esse conteúdo, eu tenho, como se fosse um transplante, que eu fosse abrir a cabeça do aluno, abrir a minha cabeça, tirar da minha cabeça e botar na cabeça dele, né? E aí talvez o objetivo não seja ensinar, e sim aprender. O que, que eu quero dizer com isso? Que eu posso dar uma aula muito boa para os meus padrões, né? Eu posso me preparar bem, escolher um bom método, seguir uma série de teóricos, mas se o meu aluno não aprender, não adiantou nada, eu não cheguei em lugar nenhum, né? Porque ele é que veio para cá para aprender, né? Eu estou aqui para ensinar, sim, e ensinar significa, né? Ou só tem efeito real se os estudantes aprenderem. Então, nosso objetivo na atividade de ensino-aprendizagem é a aprendizagem, né? Ensinar é algo que eu vou estar fazendo porque é a minha profissão. Mas será que ele está aprendendo? Então, na verdade, o objetivo ele tem que ser focado não no professor. E quando o foco é no professor, quando a gente foca em mim, né? Então eu tenho uma série de estratégias que são realmente centralizadas na figura do professor. Então a gente vai utilizar, né, a nossa sala de aula, quadros, giz, pincéis, né, quando o quadro é branco. A gente vai utilizar textos que a gente seleciona, nós vamos utilizar apresentações, né, que nós preparamos, como essa aqui, por exemplo, livros, né, textos que já estão preparados para nós, e nós vamos então empregar isso no ambiente da sala de aula, às vezes de uma forma muito tradicional, que é muito boa para alguns estudantes. Eu sempre fui o tipo de estudante que a sala de aula era para mim, né? Eu sempre olhei aquele ambiente como sendo feito para mim. Eu sempre me identifiquei, sempre aprendi muito na sala de aula, mas eu via meus colegas que não conseguiam acompanhar da mesma forma que eu. E hoje, como professor, eu vejo que eu tenho alunos que gostam da sala de aula, que gostam do quadro de giz, que gostam dos slides e que aprendem muito facilmente com isso. Mas eu também tenho um grupo de estudantes que não se sente atraído, que não consegue se sentir envolvido e que por isso acaba ficando, às vezes, sem acompanhar esse processo. Então, quando eu foco no estudante, eu vou utilizar, eu vou empregar métodos que são diferentes, que vão atrás das necessidades desse estudante, atrás daquilo que ele precisa, aquilo que ele quer, aqui, os alvos dele, né, também. Então, a gente vai atrás de experiências, tanto experiências que o aluno já tem, que o estudante já traz na sua vida, como experiências que nós vamos construir no ambiente escolar.
Então agora o nosso ambiente ele também pode envolver simulações, né? Nós podemos criar situações que simulem onde ele vai precisar daquele conhecimento. Nós podemos utilizar jogos. Esses jogos também são, de certa forma, experiências e simulações, só que agora com um ambiente mais controlado, digamos assim, que são os jogos, onde eu tenho um conjunto de regras, um conjunto de objetivos a serem alcançados. Esses jogos eles podem ser competitivos ou colaborativos. A gente sempre recomenda o uso de jogos colaborativos, mas os jogos competitivos também existem, também podem ser utilizados no ambiente de aprendizagem em vez de livros, né, cadernos, que são livros em branco, em que o meu aluno vai realmente produzir esse material didático que ele mesmo vai utilizar. E a gente pode fazer isso de diferentes formas. Álbuns, né, que a gente agora chama de scrapbook, isso está na linguagem dos jovens, né? Eles têm aplicativos de scrapbook, eles compram scrapbooks, que é o que a gente não chamava de álbum, né? Desculpa, tanto álbum de fotos, álbum de figurinhas, álbum de recortes. Então eu posso ter uma série de álbuns que podem ser utilizados para essa construção do conhecimento. A gente também tem a técnica chamada aprendizagem baseada em problema, em que eu dou um problema e os estudantes em grupo ou não, mas geralmente a gente trabalha em grupo, vão desenrolando aquele problema, ao passo que a gente vai dando também informações e a gente vai criando um roteiro em que eles vão chegar finalmente a uma conclusão e, portanto, construir o conhecimento dessa forma, né, através da resolução de problemas que estão sendo apresentados. E também grupos de trabalho, grupos de estudo com vidas, né, que são estruturas em que o aluno desenvolve uma série de habilidades sem ser exatamente o ambiente da sala de aula. Tanto no ambiente escolar, como também fora da escola, ele pode trabalhar essas habilidades de diferente forma. Hortas que possam ter na escola, né? Outras iniciativas que a gente pode ter, oficinas, né, que pode ser feita na escola e que cria ambientes em que o foco agora não é o professor. Né? O professor, nessa outra forma de ver, ele é um tutor, um acompanhante, ele é um orientador, né? Mas o foco realmente está nos estudantes. E aí a gente vai construir isso, né, construir o caminho, e aí a gente tem diferentes itinerários formativos, por exemplo. Então, existem inúmeras possibilidades em que o meu aluno, o meu estudante, ele é realmente o protagonista do processo ensino-aprendizagem, afinal de contas é ele quem precisa aprender. Então, o nosso objetivo com essa conversa é realmente fazer provocações para que a gente pense em possibilidades de atividades a serem desenvolvidas com a nossa sala de aula. Deu uma travadinha. Opa. Então vamos pensar no exemplo, né? A gente fica falando, 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 vamos materializar isso em um exemplo. Vamos pensar no primeiro ano do ensino fundamental. Então, se eu tenho um foco no professor, né, eu penso assim, eu preciso ensinar as letras. Se o meu foco é no estudante, eu penso, ele precisa conhecer as letras, ele ou ela precisa conhecer as letras. Então, o foco já muda, né? A direção já é outra. Não sou eu quem tenho que ensinar. Eu vou ensinar, é o meu papel ensinar, mas é ele quem precisa conhecer as letras. E aí, quando o objetivo é focado no estudante, o método também vai mudar. Então, como é que eu faria isso quando eu penso no professor, né? A gente vai empregar uma cartilha com imagens e letras que já são selecionadas, eu vou usar o quadro e giz, os meus alunos vão estar enfileirados na sala de aula, e aí eles vão replicar, vão copiar, né? Eu tenho caderninhos com pontinhos, enfim. Estou falando de alguns métodos antigos que foram os pelos quais eu passei, né? Que a gente tinha aquele caderninho com as letrinhas pontilhadas e a gente ligava os pontinhos. A gente tinha cartões que tinham imagens, né, e a primeira letra daquela da palavra, né, daquela imagem. Então todo o material que vinha pronto e que o professor precisava trabalhar então com os seus estudantes. Então aqui o foco é o professor. Agora eu posso pensar de outra forma, né? Eu posso pedir aos meus estudantes que eles tragam imagens que eles têm interesse, que eles gostem, ou que eles mostrem imagens que eles gostem, ou que eles desenhem coisas que eles gostam. E a partir daquilo que eles desenharam, a gente vai ver como é que é o som disso.
Porque vamos pensar como é que as letras surgiram, né? As letras, elas não surgiram como letras, elas, na verdade, a gente começou a falar, os seres humanos começaram a falar, começaram a produzir sons, e esses sons, que são os fonemas, foram depois, com o tempo, traduzidos em um signo, em um símbolo, que a gente chamou de letra, né? Então, essa letra, na verdade, ela representa um som que é o fonema. Então foi daí que saiu. Não saiu da letra para o som, saiu do som para a letra. Então eu trago uma imagem que me interessa, que eu gosto, e aí eu digo, como é que é o nome disso, né? Isso se chama abacate. Então qual é o primeiro som de abacate? O primeiro som de abacate é a A. Como é que eu, que letra, né, que símbolo eu usaria para representar o abacate? E aí eu vou apresentar o A, né, e assim vai. Então eu começo a construir a partir dos interesses desse estudante, porque é diferente, né? Uma coisa é quando eu te digo que você tem que escrever uma palavra que eu quero, e outra coisa é quando eu te digo assim, eu quero escrever essa palavra, eu quero representar isso, né? Eu quero ter um jeito de passar essa mensagem. Então, quando o interesse surge do estudante, é uma motivação, né? É diferente, não é algo que o professor que está querendo que eu chegue lá, eu é que estou querendo chegar lá. Então, partir desse interesse do estudante para motivá-lo realmente a se expressar. E aí, como a gente está dando um exemplo, né, a gente já tem o objetivo, que é conhecer as letras, a gente já teve aqui um método, que é o aluno trazer imagens que lhe interessam, ou desenhar coisas que lhe interessam. E aí, como é que a gente vai avaliar se esse aluno está realmente conhecendo essas letras, né? O método mais voltado para a gente, né, que é mais fácil até para o professor corrigir, é o que a gente usa sempre, que é a prova. Não estou desmerecendo a prova, ela é um método válido, eu também uso prova, mas existem outros métodos. Por exemplo, né, se nós seguirmos a sugestão de o aluno traz as imagens e a gente começa a construir esse conjunto de letras a partir do vocabulário que esse meu aluno me trouxe, ele pode, por exemplo, construir um álbum. Então, nesse álbum, ele vai colar os desenhos que ele fez, ou as figuras que ele achou, os recortes que ele trouxe, e ele vai colocar as letras, até porque ele pode estar vendo naquela imagem coisas diferentes de mim, né? Então nessa primeira imagem, por exemplo, ele pode botar P de pessoa. Na segunda imagem aqui ele pode botar R de rosto. Na terceira A de amigos. Na quarta F de flor e assim por diante. E ainda não precisa ter a obrigação daquela ordem alfabética, porque nós estamos descobrindo os sons, né? Como foi feito lá atrás, no início da humanidade, em que os sons iam sendo produzidos e iam sendo representados ao longo do tempo por essas figuras que a gente chamou de letras. Então, primeiro nós vamos apresentar as letras ligados a coisas que eles gostem, que eles estão acostumados, que eles fazem, que eles veem, que eles querem fazer, que eles querem ver. E a partir daí, a gente vai dizer tudo bem. Agora, depois que a gente tem todas as letras, né, que nós conhecemos todas as letras, cada um mostra o seu álbum para o colega, faz comentários sobre o álbum do colega, aí sim, vamos agrupar isso. E aí surge uma nova aula que seria a ordem alfabética, por exemplo. Então a gente pode, a partir do trabalho deles, ir desenvolvendo, né, as nossas atividades a partir daí. Isso é só um exemplo, existem várias outras possibilidades. Então, onde é que a gente quer chegar com essa conversa de hoje, né? Na verdade, é realmente uma provocação para que a gente pense na nossa aula focada na atividade do aluno, em ter o aluno como protagonista do processo, em que o objetivo é dele ou dela, né? E é para ele ou para ela aprender aquilo que nós estamos trabalhando. Não apenas conteúdos, mas também atitudes, também uma série de aspectos aí subjetivos. Então, a partir do momento que eu tenho esse objetivo construído com o foco nos estudantes, eu posso escolher um método de ensino que seja adequado para alcançar aquele objetivo. Então, o caminho que eu vou percorrer para que aquele objetivo seja alcançado. E, finalmente, escolher um método de avaliação que permita, da melhor forma possível, determinar de forma quantitativa ou qualitativa, dependendo daquilo que a gente está trabalhando, esse aprendizado, para que eu saiba se nós alcançamos aquele objetivo ou se é preciso, né, escolher outros métodos, porque a avaliação ela também pode indicar os próximos passos, o que, é que nós vamos fazer a partir daqui. Então, esse processo de construção da aula, né, ele envolve desde o objetivo de aprendizagem daqueles estudantes até como nós vamos avaliar e verificar a aprendizagem. Bom, a partir daqui, então, vocês vão ter mais material no AVA, bons estudos e até a próxima aula.